Você vive com um vazio que nada consegue preencher. Já tentou meditação, já leu livros espirituais, já buscou respostas em 1000 lugares diferentes. Mas o buraco continua ali silencioso. É persistente, te acompanhando, mesmo nos momentos em que você finge estar bem. E a verdade brutal que ninguém te contou é esta: você não está vazio porque falta algo externo. Você está vazio porque se desconectou da sua própria centelha divina. Essa centelha não está distante, escondida em algum templo sagrado ou trancada, atrás de anos de prática espiritual. Ela está aqui dentro de você agora mesmo, gritando seu nome, batendo na porta do seu peito, implorando para ser reconhecida. Mas você nunca aprendeu a linguagem dela. Nunca aprendeu a sintonia correta. Nunca aprendeu o gesto preciso que abre o canal. Rumi, o mestre Sufi que entendia os segredos do coração humano melhor que qualquer psicólogo moderno, disse algo que corta como ele: a luz que você procura já está dentro de você, mas você insiste em procura lá do lado do fora. Você desperdiça anos buscando em gurus, em retiros, em técnicas complicadas. Enquanto isso, sua alma espera pacientemente que você finalmente olhe para dentro com a intensidade correta. Hoje você vai aprender o método Sufi de 1 minuto. 1 minuto. 60 segundos que podem mudar completamente sua relação com sua própria essência. Não é simbólico, não é poético, não é teoria bonita para postar nas redes sociais. É prático, é direto, é brutal na sua simplicidade. E funciona porque corta o ruído, abre o canal e puxa a alma para o primeiro plano com uma precisão cirúrgica. O primeiro erro que todas as pessoas cometem é achar que precisam de horas meditando em posição de lótus para acessar algo espiritual. O sufismo quebraria essa crença na sua cara sem piedade. 1 minuto é suficiente quando você sabe exatamente onde tocar, quando conhece o ponto preciso. Quando você toca esse ponto com a intenção correta, a alma desperta como um galho seco, que de repente lembra que já foi raiz viva, conectada à terra. O segredo está em criar um choque interno, um deslocamento de atenção tão brusco e decisivo que o ego perde força instantaneamente e a consciência desce do cérebro para o coração. Isso é o que os mestres sufis chamam de deslizar para dentro. Não é relaxar gentilmente, é mergulhar com intensidade. E você vai sentir isso hoje, se tiver coragem de continuar. Você provavelmente acha que ouvir sua alma é difícil, porque imagina que ela se manifesta como uma voz humana clara, te dando instruções detalhadas. Mas não funciona assim. A alma não fala com palavras lineares. Ela fala como um impacto visceral, como um saber que não precisa de explicação. Ela parece como uma certeza imediata, que brota do peitonal da cabeca. O sufismo chama isso de djauk, o sabor da verdade. Não é uma ideia bonita que você pensa, é uma sensação densa que você experimenta. Mas para sentir esse sabor profundo da verdade, você precisa primeiro quebrar completamente o ritmo do ego. E o ego é um maníaco obcecado por controle total. Ele quer te manter preso no mental, quer te manter preocupado com 1000 coisas, quer te manter ocupado demais para perceber que existe outro nível de experiência disponível. É exatamente por isso que ele não quer que você aprenda o que vou te ensinar agora. Rumi falava com clareza brutal: a alma é tímida, mas o ego é barulhento. E se você não aprende a calar o ego brutalmente, mesmo que por 60 segundos, nunca ouvirá o que já está pronto para ser ouvido dentro de você. Quando você finalmente entende isso, tudo muda radicalmente. Você percebe que a conexão espiritual não é algo que vem até você como presente do céu. É algo que você desbloqueia removendo os obstáculos. E o desbloqueio começa com uma única coisa: presença. Mas não a presença fraca, dispersa, fingida. A presença sufi, que é afiada como lâmina viva como fogo, urgente como último suspiro quase cortante na sua intensidade. Essa presença abre a porta dimensional, e você vai sentir essa porta se abrindo violentamente dentro do seu peito. O método Sufi de 1 minuto funciona porque não tenta te transformar lentamente ao longo de anos. Ele te desarma instantaneamente. Tira sua armadura psicológica de uma vez. Corta o fluxo constante do pensamento por um instante tão puro que o coração assume o comando sem pedir permissão. Não existe conexão real com a centelha divina sem esse corte radical. Os mestres antigos chamavam isso de fana, a dissolução temporária do eu falso. E muita gente acha que isso é algo místico demais, inalcançável demais, reservado apenas para iluminados em cavernas. Mentira. Fana começa com um micro-instante de entrega total. E é exatamente nesse micro-instante que a alma se revela completamente.
Porque quando o ego solta o controle por apenas um segundo, a alma parece radiante como um sol que sempre esteve atrás das nuvens densas. Agora você vai entender uma verdade que ninguém teve coragem de te dizer. A centelha divina é uma frequência energética. E frequência não se acessa com vontade bruta, mas com sintonia precisa. Você pode querer muito intensamente se conectar, mas se sua vibração interna estiver completamente desalinhada com a frequência da alma, você não sente absolutamente nada. E isso gera frustração corrosiva, gera sensação de fracasso espiritual, gera distância que parece intransponível. Mas o sufismo te devolve o controle que você pensava ter perdido. Mudar a sintonia é rápido, é direto, é acessível. E começa com o coração físico mesmo. O coração que pulsa dentro do seu peito agora. Porque no sufismo o coração não é um símbolo poético bonito. É um sensor biológico real. Ele sente antes da mente perceber. Ele capta a informação antes da consciência entender. É exatamente por isso que o método começa com ele, e não com a cabeça. E aqui começa a parte mais visceral e transformadora. A alma não se aproxima de quem está disperso e distraído. A alma se aproxima de quem se volta para dentro com intensidade cortante. Não é calma morna, é intensidade focada. A calma vem depois como consequência. A intensidade é o portal de entrada. Por isso, os sufis giravam em círculos intermináveis. Por isso cantavam com paixão que queima. Por isso respiravam como se fossem atravessar o véu da realidade. Eles criavam intensidade deliberada para abrir o caminho dimensional. Mas você não precisa girar durante horas. Não precisa cantar nem fazer rituais longos e complicados. Você só precisa de 1 minuto, com um gesto exato. E esse gesto é brutal, simples e absolutamente real. Você vai colocar toda a sua atenção dentro do peito, como se estivesse enfiando uma lança de luz, e vai puxar o ar como se estivesse literalmente chamando a própria alma para entrar no corpo. Quando você faz isso com total intenção, algo extraordinário acontece. Um calor que não é físico, um magnetismo que puxa de dentro, uma vibração que definitivamente não estava lá antes. Esse é o eco da sua centelha divina respondendo ao chamado. E isso é exatamente o que você sempre chamou de intuição, sem saber que era sua própria alma batendo insistentemente na porta tentando entrar. Rumi dizia com poesia profunda: a chama que você sente queimando não é a ansiedade doente, é Deus se movendo dentro de você. E quando você finalmente aprende a reconhecer essa chama divina, tudo se transforma radicalmente. Você para de se sentir perdido na escuridão. Para de se sentir sozinho no universo. Para de confundir dor emocional com falta de propósito existencial. A dor era apenas o sinal de alerta. A alma era a mensagem verdadeira esperando ser decodificada. E a mensagem é cristalina: volte para dentro. Entre no templo interno. Escute a voz que nunca parou de falar. A alma sempre esteve te chamando com desespero, mas você estava ocupado demais com o barulho do mundo, acelerado demais com a pressa moderna, distraído demais com 1000 coisas sem importância. O sufismo te devolve bruscamente para dentro de si mesmo. Ele te lembra com força que existe um segundo coração, além do físico. O coração espiritual que vibra nos intervalos do silêncio entre os pensamentos. É ele que sabe instintivamente a direção correta. É ele que conhece o caminho, mesmo quando a mente está completamente perdida. E quando você aprende a senti-lo em apenas 1 minuto, você destranca uma habilidade que muda sua vida inteira para sempre. A capacidade de ouvir sem depender da mente analítica. A mente analisa friamente, compara, julga, duvida. A alma simplesmente sabe com certeza absoluta. E você está aqui neste momento para finalmente aprender a diferença entre essas duas vozes que falam dentro de você. O ego mente para você todos os dias com a mesma história: você não está pronto ainda, precisa estudar mais, precisa evoluir mais, precisa se purificar mais. E esse é o maior golpe psicológico que ele já te aplicou na vida inteira. Porque a verdade brutal é esta: você já está completamente pronto. Você sempre esteve, você só não sabia como acessar o que já possuía. Mas agora vai aprender o gesto sagrado que os mestres guardaram zelosamente por séculos inteiros. Coloque toda a sua atenção no centro do peito agora. Respire profundamente como quem chama alguém que ama de volta para casa. E escute a vibração sutil que aparece como resposta. Essa vibração é a porta dimensional. A porta sempre abre para dentro, nunca para fora. E você vai atravessar essa porta agora. O que acontece depois disso é indescritível com palavras comuns.
mas você vai sentir na carne uma paz quente que não tem explicação, uma presença forte que ocupa o peito, uma claridade silenciosa que definitivamente não vem do cérebro pensante. Isso é a centelha divina pulsando, e ela está viva dentro de você neste exato momento. Sempre esteve esperando pacientemente. Você não precisa conquistar nada externo, você só precisa lembrar o que sempre foi seu. Rumi dizia, com sabedoria ancestral, o que procuramos nos procura com a mesma intensidade. E quando você finalmente se volta para dentro, com coragem, mesmo que por apenas um minuto, a alma corre até você, como um rio caudaloso, que sempre soube o caminho inevitável de volta ao oceano. E agora, enquanto você sente esse chamado urgente vibrando no peito, algo profundo começa a acontecer na sua consciência. Uma curiosidade quase desesperada, querendo saber como aprofundar isso exponencialmente. Porque essa é a natureza da alma quando finalmente é tocada. Quanto mais você sente sua presença, mais intensamente quer sentir. É um círculo virtuoso que se expande infinitamente. Agora eu preciso te revelar algo que nenhum livro superficial, nenhum mestre comum, nenhum guru moderno de redes sociais tem coragem de te dizer com essa brutalidade. Sua centelha divina não se conecta com você quando você está tentando desesperadamente parecer espiritual para os outros, ou para si mesmo. Ela se conecta violentamente quando você está completamente cru, real, exposto por dentro, sem nenhuma máscara de proteção. Quando seu coração está totalmente despido das armaduras psicológicas que você usa sem nem perceber. O sufismo não trabalha com aparências bonitas, nem com performances espirituais. Ele trabalha exclusivamente com verdade nua. E é exatamente por isso que quando você tenta controlar demais a experiência, planejando cada detalhe, ela simplesmente desaparece como fumaça. A alma só aparece quando sente que você abriu espaço de verdade, sem fingimento, sem teatro. E esse espaço sagrado é criado em poucos segundos, não em horas de preparação elaborada. Segundos em que você desarma completamente a mente defensiva e deixa o coração respirar sua própria luz natural. É nesse micro instante preciso que o sinal chegue atravessando dimensões. E você sabe imediatamente que não imaginou nada, porque ele te atravessa como um raio silencioso, mas absolutamente firme, impossível de negar ou racionalizar. Agora você precisa entender um segundo ponto ainda mais poderoso e transformador. A alma não desce humildemente até você que está lá embaixo. É você que sobe até ela, que sempre esteve no alto. Só que essa subida não é mística nem complicada. Não é reservada para mestres iluminados e montanhas. Ela acontece automaticamente toda vez que você tira a atenção das ilusões densas que te seguram pesadamente no chão. A subida começa no instante em que você solta o peso invisível que te prende. O barulho mental constante, a tensão muscular crônica, a comparação destrutiva com outros, a cobrança brutal consigo mesmo, o medo paralisante do futuro incerto. Tudo isso é densidade pura. Tudo isso é peso morto. E quando você solta esse peso completamente, mesmo por um instante sagrado, a alma te encontra no meio do caminho subindo. Esse encontro é o que o sufismo chama de liká, o toque direto entre o humano e o divino. E quando você sente isso pela primeira vez, algo profundo dentro de você se endireita como coluna que estava torta, se alinha perfeitamente, se levanta com dignidade. Você sente seu peito literal e fisicamente esquentar, e percebe com clareza absoluta que aquilo não é apenas emoção passageira, é presença real, pulsando. E talvez isso esteja mexendo intensamente com você agora, porque pode parecer forte demais, intenso demais para ser verdade, mas é exatamente esse o ponto crucial. A alma não trabalha com sutilezas mornas e confortáveis. Ela trabalha com intensidade silenciosa, mas poderosa. Não é barulho externo, mas também, definitivamente, não é fraca. Ela chega como uma onda quente inconfundível, como uma gravidade interna que puxa você irresistivelmente para dentro de si mesmo. E o mais impressionante é que você sente isso em menos de um minuto, quando faz o gesto certo, com a intenção correta. Esse gesto é quase brutal na sua simplicidade. Você tira absolutamente toda a atenção do mundo externo caótico e entrega tudo para dentro do peito com uma firmeza que parece uma convocação urgente. É como chamar algo precioso que estava esperando desesperadamente o seu chamado há anos, talvez décadas. E quando a alma finalmente responde à convocação, você entende com clareza devastadora
que nunca esteve sozinho, nunca esteve abandonado no universo. Você só estava completamente desconectado do canal de comunicação. Agora deixa eu abrir um portal completamente novo. Você acredita ingenuamente que ouvir a alma é um processo passivo de apenas esperar mensagens. Mas é exatamente o oposto radical. O sufismo te ensina com brutalidade que ouvir é um ato agressivamente ativo. Ouvir é um ataque direto ao ego dominador. Ouvir é um corte profundo na ilusão que te aprisiona. Ouvir é um movimento interno de força concentrada, não de delicadeza frágil. É como empurrar com determinação uma porta pesada, que sempre esteve entreaberta esperando. E quando essa porta finalmente se abre completamente, a luz entra inteira sem filtros. Por isso, o método de 1 minuto funciona com tanta eficácia, porque ele exige uma entrega absoluta, rápida, intensamente focada. Você não tem tempo de pensar nem de duvidar. Você só faz o gesto e pronto. E nesse fazer decisivo, você escapa completamente do labirinto mental infinito que te prende na superfície rasa da vida. E aqui vem a parte que vai mudar radicalmente a forma como você se vê. A centelha divina não é uma parte pequena de você entre muitas outras. Ela é o seu eu verdadeiro completo. E tudo o resto é apenas casca temporária, máscara social, personagem que você interpreta. Rumi dizia com poesia devastadora: você não é uma gota insignificante no oceano. Você é o oceano inteiro contido em uma gota. Isso significa que sua alma não é pequena, não é frágil, não é parcial nem incompleta. Ela é vasta como o universo. Ela é completa em si mesma. Ela é a sua identidade real por trás de todas as máscaras. Só que você aprendeu desde criança a viver apenas da casca externa, nunca do núcleo interno. E quando você finalmente se conecta com a centelha divina, mesmo que por apenas 1 minuto, você volta drasticamente para o núcleo verdadeiro. Você volta para si mesmo real. E é exatamente por isso que a sensação é tão intensamente transformadora. Você está voltando para casa, depois de vagar perdido por anos. A maioria das pessoas vive num estado de anestesia espiritual crônica. Elas acreditam sinceramente que estão sentindo a própria alma, quando na verdade estão apenas sentindo suas emoções superficiais, reagindo ao mundo. Emoção é movimento agitado da mente. Alma é movimento profundo da essência. E você só descobre a diferença brutal entre as duas quando finalmente sente a presença interior verdadeira pulsando. Ela não treme com medo. Ela não muda com circunstâncias. Ela não reage a provocações. Ela apenas é com tranquilidade absoluta. E quando você toca isso durante o método Sufi de 1 minuto, você sabe com certeza que encontrou o centro de gravidade do seu ser verdadeiro. A partir desse ponto de ancoragem, tudo que te causava medo perde dramaticamente sua força. Tudo que te confundia perde volume e importância. Tudo que te feriu no passado perde domínio sobre o presente, porque a alma nunca reage ao que é pequeno e temporário. E sua vida inteira muda radicalmente quando você aprende a se mover a partir desse lugar de poder silencioso. Quando você puxa o ar profundamente com a intenção clara de chamar a alma, como os sufis ensinam há séculos, você não está chamando algo externo distante. Você está ativando um campo energético interno que sempre existiu, mas estava adormecido. Esse campo é absolutamente real e mensurável. Os sufis chamavam de latifa, um ponto sutil do coração espiritual, que vibra intensamente quando você se aproxima da verdade. Você sente isso fisicamente como eletricidade, como calor concentrado, como expansão do peito, como um brilho interno que aparece do nada. Não é imaginação nem autossugestão. É energia consciente respondendo. Energia que te reconhece imediatamente. E essa resposta acontece surpreendentemente rápido, porque a alma nunca esteve distante. Ela só estava coberta por camadas de distração, medo e esquecimento. E quando essa cobertura finalmente cai, sua percepção inteira muda instantaneamente. Você começa a sentir o próprio corpo de um jeito completamente diferente. Começa a respirar diferente. Começa a perceber o silêncio como se ele estivesse vivo pulsando. E a razão é devastadoramente simples. Você ativou o centro verdadeiro, o centro da consciência desperta, o centro da presença real, o centro do ser autêntico. É aqui neste ponto sagrado que sua centelha divina fala, sem usar palavras, mas com direção clara. Ela direciona você, inevitavelmente, para onde você precisa ir. Ela revela brutalmente o que você precisa soltar. Ela mostra sem piedade o que você não quer enxergar. E esse processo transformador, que parece profundo demais para ser rápido,
acontece em poucos segundos carregados. Segundos que valem uma vida inteira de busca externa. E é aqui que você entende uma lei brutal do caminho Sufi, que muda tudo. A alma sempre se manifesta primeiro no corpo físico e só depois na mente pensante. Por isso você sente calor no peito antes de sentir clareza mental. Por isso você sente expansão física antes de entender racionalmente o porquê. O corpo é o primeiro mensageiro fiel. Ele recebe o sinal direto da alma e te entrega na forma de sensação palpável. A mente analítica recebe a informação depois, tardiamente. E quando você finalmente sabe disso, você para completamente de duvidar daquilo que sente fisicamente. Você passa a ouvir o corpo como um tradutor confiável da alma. Isso muda absolutamente tudo, porque você para de buscar sinais externos de validação e começa a reconhecer que o sinal mais confiável sempre chega de dentro do próprio corpo. Agora, preste atenção máxima. A centelha divina não se comunica apenas quando você está em silêncio meditativo formal. Ela se comunica o tempo todo, cada segundo de cada dia. O que o método Sufi faz é te colocar conscientemente na mesma frequência vibratória para que você finalmente perceba o que sempre esteve acontecendo sem você notar. Isso significa algo revolucionário. Conexão não é criação de algo novo, é percepção do que já existe. Você não cria a luz do sol com esforço, você simplesmente abre os olhos e percebe que ela sempre esteve brilhando. E quando você finalmente percebe a luz da alma, tudo ao seu redor se reorganiza naturalmente, suas escolhas mudam sem esforço, suas prioridades se realinham sozinhas. Seu olhar sobre o mundo se transforma completamente. Você começa a ver o que antes era invisível aos seus olhos, porque agora você está olhando com o olho interior que Rumi chamava poeticamente de a visão da alma. E quanto mais você pratica esse método simples de 1 minuto, mais rapidamente a conexão acontece. No começo leva 1 minuto inteiro, depois leva 30 segundos, depois apenas 10, depois basta colocar a atenção no peito e a vibração aparece instantaneamente. É como fortalecer um músculo espiritual que estava atrofiado. A presença fica progressivamente mais forte, a conexão fica cada vez mais direta, a alma fica cada vez mais nítida e clara. E isso cria um efeito que os sufis conheciam perfeitamente bem há séculos. A realidade externa à sua volta começa a responder ao seu estado interior elevado, não ao seu estado mental confuso. E essa é a verdadeira alquimia do caminho místico. Quando a vida passa a obedecer naturalmente o seu alinhamento interno com a alma. Agora observe com atenção total o que está acontecendo dentro de você. Neste exato momento, enquanto lê, uma parte sua que estava adormecida está começando a despertar. Algo que você não sabia conscientemente que estava dormindo. É como se seu peito estivesse lembrando de um sentimento muito antigo, familiar, mas completamente esquecido. Essa lembrança profunda não é emocional nem mental, é espiritual, pura. É a sua alma reconhecendo que você finalmente está se aproximando dela com seriedade. E quando isso acontece, ela começa a te puxar irresistivelmente para mais fundo ainda. Ela te chama com urgência, ela te provoca com intensidade, ela te convida com promessa de transformação total. E esse convite se intensifica exponencialmente cada vez que você coloca a atenção no coração com intenção. O chamado fica progressivamente mais alto, mais claro, mais próximo, mais impossível de ignorar. E agora você está pronto para o próximo nível dessa conexão sagrada. Um nível que aprofunda tanto a presença da alma, que sua percepção da realidade muda completamente em questão de segundos. É um nível tão intensamente real, tão diretamente transformador, que nenhum ensinamento anterior que você recebeu te preparou adequadamente para ele. A jornada verdadeira está apenas começando, porque quem toca a centelha divina uma única vez com sinceridade, nunca mais consegue voltar para o antigo estado de esquecimento inconsciente. A conexão profunda que você acessou hoje não termina quando este vídeo termina. Ela continua vibrando sutilmente na sua respiração, na pausa silenciosa entre pensamentos, na forma completamente nova como você percebe o mundo ao redor. É uma porta dimensional que continua entreaberta, esperando pacientemente ser atravessada de novo e de novo. E Rumi diria com sua sabedoria eterna que este momento agora, esta exata respiração que você está fazendo, é o verdadeiro nascimento espiritual. O resto todo é apenas eco distante, e enquanto esse eco se expande em círculos concêntricos, você vai perceber que o amado
ainda não falou tudo, apenas começou a sussurrar os primeiros segredos. Se você quer continuar nessa jornada de despertar, deixe nos comentários. Eu vou ouvir minha alma. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder cada ensinamento. Torne-se membro e entre no círculo interno dos buscadores que realmente praticam. Aqui cada vídeo é uma casa do amor. E enquanto o mundo dorme inconsciente, algo em você continua cada vez mais acordado, observando o próximo passo que já começou a chegar.